Pai do Senhor, meus queridos, é um prazer estar com vocês nesta aula de hoje. Estamos na 7ª aula desse trimestre um pouco conturbado, né? Com todas as dificuldades que nós temos vivido, mas graças a Deus a obra de Deus não parou. É muito bom ter você conosco assistindo esta palavra de Deus, esta aula que vamos ministrar. Será uma aula breve, uma aula rápida, mas de suma importância para o nosso crescimento físico e espiritual. Vamos fazer uma oração e logo estaremos dando início à nossa 7ª aula em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos mais uma vez nesta transmissão, Senhor, para ministrarmos a sua santa palavra, Pai, falarmos da importância da sua vinda, Senhor, para nós, igreja. Em nome de Jesus, abençoe cada um desses nossos discípulos, ó Pai, que eles cresçam não só na estatura, mas na graça e no conhecimento. Te louvamos por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, hoje nós vamos falar sobre a nossa crença na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aula de número 7. Para a nossa meditação, o texto de Atos 1 e 11 diz: os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre os mortos foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Esta é uma palavra muito importante para nós, porque nós devemos entender que Jesus, ele esteve na terra na sua primeira vinda, entendam isso, nasceu da barriga da mulher, né, para ficar bem ventilado, bem entendido, nasceu do ventre de Maria, por obra do Espírito Santo, viveu aqui até aproximadamente seus 33 anos, e depois desse tempo ele foi morto, foi crucificado, foi sepultado, mas a Bíblia nos dá a certeza de que ao terceiro dia ele ressuscitou e outorgou à igreja a autoridade para fazer a sua obra e retornou ao Pai. Mas como esse versículo disse para nós, ele há de vir buscar a sua igreja numa segunda vinda, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso durante a nossa aula. Nossa leitura bíblica está em Atos capítulo 1, versículos de 6 a 11, que diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Continuando, Romanos 8, 19 a 23 nos diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Esta foi a nossa meditação
para hoje, não é? Nossa leitura bíblica em classe, numa outra linguagem, e eu quero entrar aqui na nossa introdução falando que duas coisas preocupam a cabeça do ser humano. Duas coisas preocupam a cabeça do ser humano. A primeira é saber quando tudo começou, não é? De fato, a gente estuda, a gente lê, a gente pesquisa e sabe que a nossa origem está em Deus, mas ninguém sabe dizer de onde Deus começou, de onde Deus veio, quem é o Pai de Deus, quem é a Mãe de Deus. Isto é uma coisa que Deus não deixou escrita para que nós mencionássemos, para que nós falássemos de coisas dessa natureza. Ele diz: eu sou o que sou e pronto, não é? Ele é sem começo, ele é sem fim, ele é uma pessoa, um Deus infinito, um Deus todo-poderoso, e a gente fica com isso aí. A segunda coisa é saber quando tudo vai terminar. O próprio Jesus disse na sua palavra: daquele dia e hora ninguém sabe, senão o Pai, que é infinito. Então são duas coisas que estão preocupando a cabeça dos seres humanos. Mas tem uma coisa só, queridos, que preocupa a cabeça do Senhor Jesus. E é exatamente isso que eu quero deixar para vocês nesta noite. A preocupação de Jesus é a de que nós estejamos prontos para a sua segunda vinda. É exatamente esse o assunto da nossa aula de hoje. Nos preparemos para esse encontro glorioso. Jesus está preocupado de voltar e nos encontrar fazendo a sua vontade. Ele mesmo faz uma pergunta: porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Porque esta vaidade do homem, este desejo acelerado do homem, esta vontade de independência do homem, este capitalismo exagerado tem feito com que o homem se distancie cada vez mais de Deus, tentando viver pelas suas próprias forças, tentando viver segundo as suas próprias capacitações humanas. Saibam de uma coisa: carne não entra no céu. Então, só a habilidade humana não vai salvar. É necessário uma intervenção de Jesus, que já foi feita na cruz do Calvário. Agora basta crermos e esperarmos, nos preparando sempre para este encontro glorioso com o Senhor Jesus. Veja bem, o primeiro ponto da nossa lição nos diz assim: o mundo clama por uma solução. A mudança da consciência humana quanto à criação. Olha só o que está acontecendo. Eu disse agora há pouco que o capitalismo, a independência financeira, a independência ideológica, a independência política, a independência social, a independência financeira do homem tem feito com que ele destrua a natureza. Porque é da natureza que vêm todos os recursos para a subsistência humana, não é? Do reino animal, do reino mineral, do reino vegetal. Então preste bem atenção, o que é que o homem tem feito? Tem destruído tudo, e até a natureza está clamando pela volta de Jesus. Vejam os furacões, vejam os maremotos, vejam os terremotos, né? Vejam o descongelamento das geleiras, trazendo inundações para os países que estão na linha dos grandes mares, dos grandes rios, né? O que é isso? É a natureza, é o mundo clamando por uma solução. E todos nós sabemos que a solução para o mundo está em Jesus. Se Jesus entrar na vida do homem, a consciência dele vai mudar e ele vai passar a cuidar daquilo que o próprio Jesus criou, que o próprio Jesus organizou para que a vida na terra fosse tranquila, fosse boa e houvesse reconhecimento da nossa parte com relação àquilo que foi criado para nós pelo Senhor Jesus. Então, guarde isso no seu coração, não destrua, preserve a natureza, que viveremos muito melhor até que Cristo volte para nos buscar. Então, observem que a foto ela mostrou degradação ambiental, obra dos seres humanos. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, versículo 20, as seguintes afirmações:
Porque a criação ficou sujeita à vaidade, vontade de ter dinheiro, vontade de crescer, vontade de ter independência, vontade de crescer em detrimento dos outros e causam essas degradações, esse caos que vocês viram na foto anterior. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem é que sujeita o homem à vaidade? Quem é que sujeita o homem à independência? O nosso inimigo, o nosso adversário. Cristo, ele nos fez para ter uma vida dependente dele, sujeita a ele, segundo a vontade dele, para a glória dele. E o final disto é vida eterna. O contrário do que o nosso adversário prega. Ele prega e ensina e faz com que as pessoas vivam segundo a sua vontade, mas o final de tudo que ele projeta é morte eterna. Né? Mas o homem tem que escolher. Vamos ao versículo 21 diz, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando? Quando o homem entender que ele está oprimido quando busca apenas as vaidades, quando busca apenas crescimento individual, quando busca apenas avanços em detrimento da derrota de outros, quando faz do seu próximo escada para o seu crescimento. Quando o homem reconhecer que nós somos todos filhos de Deus, nós viveremos um tempo de liberdade espiritual para a glória de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, olha só, o nosso consumismo faz com que a natureza grite em todas as suas esferas, na esfera mineral, na esfera vegetal, na esfera animal, né? Então, preste bem atenção. Todas estas esferas da vida humana, do reino humano e do reino animal, vegetal, mineral, estão gritando pela volta de Jesus. Mas só grita quem sabe quem Jesus é. Se você sabe que Jesus é o seu Cristo, que você sabe que Jesus é o seu remidor, você vai gritar dizendo, ora vem, Senhor Jesus. Só quem está com a vida pronta entende isso e vai clamar para que Jesus retorne. O ponto 1.2 diz a mudança da consciência e dos sentimentos quanto aos seres humanos. Paulo continua escrevendo aos Romanos o seguinte, e não só ela quem? A natureza, mas nós também. Nós que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. É o que eu disse. Quando nós entendemos isso, nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus. Se você está pronto, se você realmente serve a Cristo por amor a Ele, por entender que você é salvo na pessoa de Jesus, diga isso agora. Ora vem, Senhor Jesus. Que maravilha. Aleluia. Esta imagem é uma imagem de um ser humano sentindo as dificuldades das intempéries, da destruição, do desmatamento e coisas desta natureza. Né? Porque à medida em que falta consciência, vai faltar as outras coisas. Porque se eu desmato, se eu descuido, se eu destruo, eu depois vou sentir falta. Né? E quando é que a gente aprendeu a clamar? Quando as coisas estão difíceis. Olha a situação desse homem. Espero que você não se enquadre nessa situação, mas que você, em sã consciência, com as coisas caminhando bem, consiga glorificar a Deus. Né? O planeta, de uma forma geral, como vocês já sabem, ele está sendo destruído paulatinamente. Ele está sendo devastado paulatinamente. E quem faz isso? O homem, que tem consciência, que tem domínio daquilo que ele pode fazer ou não, para o seu próprio bem e, infelizmente, para a sua destruição. Então, o nosso planeta está gemendo por falta de consciência. Nós estamos sem esta consciência e vamos pagar um preço altíssimo por conta disso. Isto se reflete no campo físico, no campo
material e também no campo espiritual. No campo físico, a natureza vai dando os seus sinais de que Jesus está à volta. Enchentes, terremotos, maremotos e coisas dessa natureza. E no campo espiritual, o vazio, a angústia da alma, a tristeza e, infelizmente, até a morte. Tá? Então, que a sua consciência hoje, como um discípulo recém-convertido a Cristo, ela seja aprimorada, ela seja trabalhada de maneira que você entenda que Jesus te chamou para fazer a diferença na terra. Outra coisa que a gente precisa saber bem é que todos os esforços que têm sido feitos pelas autoridades dos países mais ricos do mundo giram em torno da paz, da liberdade, da justiça, né? Mas a gente entende que quem vai fazer isso na terra é só Jesus. O homem em si, ele não vai conseguir fazer isso. E o próprio Jesus disse, quando nós percebêssemos que o mundo desfrutasse de plena paz, de total paz, estaria muito próximo à volta de Jesus. Porque o príncipe da paz, ele não está fisicamente no mundo. O príncipe da paz, o Senhor Jesus, ele vai reinar em paz e em justiça com todos aqueles que o receberam como seu Salvador. Por enquanto, o mundo jaz no maligno, tá? Então, todos nós merecemos viver em paz, sem medo de morrer, mas na certeza de que, se morrermos, vamos estar eternamente com Cristo. Outra coisa é os equívocos concernentes à vinda de Jesus. Com a contagem regressiva. Lucas escreve no seu livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 7, a seguinte afirmação. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Entre outras palavras, Jesus está dizendo a seguinte afirmação, vocês precisam estar prontos a todo tempo. Entende? Porque se nós soubéssemos o tempo da volta de Jesus, o que faríamos? Eu sou franco em dizer a você, o que faríamos? Deixávamos para nos preparar um dia antes, talvez minutos antes, horas antes da volta de Jesus. O que nos adiantaria isso? Que diferença faria isso na humanidade? Não é? Então Jesus nos escolheu e nos deixou ciente de que, como não sabemos o dia nem a hora em que o Pai vem buscar a igreja, e nós estamos na terra, o interesse dele é que nós façamos a diferença enquanto nós estivermos aqui. Mas ele não nos deixou desorientados. Entenda, a palavra de Deus nos dá sinais que antecedem a volta de Jesus. Então você, como um bom discípulo, você como um bom entendedor da palavra de Deus, você vai buscar dentro da palavra de Deus os sinais que antecedem a volta de Jesus, para que vocês estejam orientados a respeito disso. Então, não ande apenas orientados no sentido de ventos de doutrinas, porque a Bíblia diz que esses ventos iriam trabalhar nos últimos dias de maneira que eles confundiriam a cabeça até dos escolhidos. Então, como você quer ir para a eternidade com Cristo, você vai buscar orientação na palavra de Deus, orientações que vão te dizer de fato o que está acontecendo nos últimos dias e o que Jesus nos deixou como sinais da sua volta iminente. Nós não sabemos a que hora voltaremos, a que hora Jesus vai voltar, mas uma coisa ele nos deixou bem claro. Se nós medirmos o tempo pelo relógio de Jesus, nós temos menos de 1 hora de existência. Por quê? Porque o tempo que Jesus trabalhou para o mundo é de 12 horas. Né? Nós vemos pela palavra de Deus a contagem do tempo em que Jesus falou estas coisas era de 12 horas. E a Bíblia fala que Jesus ele recrutou um monte de pessoas na hora 1/10. Que hora é essa? 11 horas. Então, na hora 1/10, 11 horas, só falta 1 hora para o relógio de Deus, no tempo em que Jesus falou isso, há mais ou menos 2000 anos atrás. Então você pensa, se Jesus falou isso há 2000 anos atrás e já era a hora 1/10, só falta 1 hora para a hora 12ª, ou às 12 horas. Então imagine que nós estamos muito mais perto das 12 horas do que das 11. Falta pouquinho tempo para Jesus voltar. E que tempo é esse, pastor Reginaldo? O tempo de nós nos prepararmos para a volta de Jesus. Pense bem nisso.
Outra coisa que nós estamos vendo hoje é a questão do terrorismo, do medo, né? E isto as pessoas fazem com muita tranquilidade, com muita veracidade, entre aspas, de maneira que elas falam e a gente pensa até que é verdade, né? E uma das coisas que Jesus nos deixou certos de que aconteceria antes da volta dele eram os falsos profetas. E nós estamos vendo muita gente falando que é o Cristo, marcando data exata da volta de Cristo. Isso é uma mentira muito grande. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Guerra, rumores de guerra, vocês estão cansados de ver gente matando gente por aí. Guerra civil, né, onde o homem civil mata o outro, falanges criminosas matam membros de outras falanges criminosas e assim por diante. Guerra entre um país e outro país, que essa é a guerra militar, não é? E isso tudo nós estamos acompanhando, não precisa de dar muitos detalhes. Se você abrir o jornal para assistir e ler, você vai ver isto com a maior tranquilidade, com a maior facilidade possível. Outra coisa que nós precisamos estar atentos é se Jesus já veio. Será que já? Eu acredito que não, porque nós ainda estamos aqui, né? A igreja ainda está aqui. Mas é certo, queridos, que a vinda de Jesus será muito rápida. Olha o que Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vai ser muito rápido. A Bíblia diz que será como num abrir e fechar de olho. Isto na primeira etapa da segunda vinda de Jesus, que se dará em 2 tempos. Preste atenção que nós vamos chegar lá. O que representa a segunda vinda de Jesus Cristo? Uma mensagem de esperança para uma humanidade caída em pecado. Para quem está afastado de Jesus, para quem está atolado numa vida de pecado, numa vida distante dele, vivendo os seus próprios prazeres, se não aceitar a ele nesse pequeno prazo que ele nos dá entre a hora 1/10 e a hora 2/10, vai ficar. Então, a mensagem de esperança que eu trago para você agora é que você reconcilie-se com Jesus o mais depressa possível. Esperança para os endemoniados. Quem são esses? Aqueles que fazem a vontade do diabo. Entende? Com uma diferença. Dois tipos de pessoas fazem a vontade do diabo. Quem são elas? Os oprimidos e os possessos. Entende? Então, a pessoa que está oprimida, ela pode fazer a vontade do diabo sem manifestação demoníaca. E a pessoa que está possessa, ela faz a vontade do diabo com manifestações demoníacas. Então, entenda isso. Para esses 2 tipos de pessoa, ainda há esperança. Qual? De aceitar a Jesus e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Então, você que já experimentou a vida de Jesus na sua vida, tem a oportunidade de anunciar Jesus para estas pessoas que estão necessitadas de uma libertação. Para os enfermos, a gente já tem experiência na própria pele de que Jesus faz isso. Então, guarde isso e pratique a presença, a vida de Jesus na sua vida. Isto é muito importante. A segunda vinda de Jesus se dará em 2 fases distintas. A primeira fase será uma fase invisível. É uma fase em que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Certo? Preste atenção. E aí, nesta primeira fase da segunda vinda, que é uma fase invisível, a Bíblia fala que os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Certo? Já ressuscitarão com um corpo glorioso. Guarde isso. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados em pé de igualdade com aqueles que ressuscitaram primeiro, para depois sermos arrebatados todos juntos com Cristo, ao encontro de Cristo nos ares. Sabe quem vai fazer isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai reunir os mortos em Cristo, transformar o corpo deles em corpo glorioso, vai transformar o corpo daqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento, e ambos, os ressuscitados em Cristo e os que estiverem vivos em Cristo,
vão ter os seus corpos transformados e serão levados pelo Espírito de Deus ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. O mundo só sentirá a nossa falta. Por isso que essa primeira etapa da segunda vinda de Jesus é invisível. Porque quando eles se derem conta, nós já fomos. Isso é importante. Isso é glorioso. Então não perca de forma nenhuma esse advento de Cristo e tenha parte na primeira chamada. Preste atenção nisso. A segunda fase da vinda de Jesus será visível e corporal. Será junto com toda a igreja glorificada para reinar 1000 anos com Cristo. Né? Então, logo depois da grande tribulação, olha só o nosso privilégio. Nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Isso não quer dizer que nós não vamos ter um pouco de sofrimento antes da grande tribulação. Entende? E nós devemos estar preparados psicologicamente, espiritualmente, fisicamente para esses embates espirituais que vão acontecer antes do arrebatamento. Então, antes do arrebatamento, nós somos antes da grande tribulação, nós somos arrebatados. E quando terminar a grande tribulação, um período de 7 anos na terra, a igreja volta com Cristo, segunda etapa da segunda vinda de Jesus. Desta feita, todos os olhos vão ver Jesus voltar com a igreja glorificada para reinar 1000 anos com ele nesta terra, onde vai se dar a 7ª dispensação chamada de milênio. Eu poderia ter dito anteriormente que nós estamos na 6ª dispensação, já no finalzinho dela. Já ela acaba e entre essa 6ª dispensação e a 7ª dispensação, nós temos a grande tribulação. Um período de grande sofrimento que a igreja não vai estar aqui. Glória a Deus. Conclusão da nossa aula, meu querido. A segunda vinda de Cristo é o estímulo para uma prática cristã autêntica, coerente com as Escrituras e chama-nos a uma vida de santidade e de consagração a Deus. Ora, vem, Senhor Jesus. O teu prêmio, meu irmão, a tua consolação, meu irmão, minha irmã, novos convertidos, é o arrebatamento da igreja. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira chamada, na primeira ressurreição. Se nós morrermos em Cristo, ressuscitaremos primeiro. Se nós não morrermos, nós vamos também, juntamente com os primeiros, sermos chamados por Cristo e lá estaremos para sempre com Ele. Na segunda chamada, vão estar aqueles que morreram sem Cristo e aqueles que nunca reconheceram a Jesus como Salvador durante todas as dispensações. Mas graças a Deus que eu já estou falando para pessoas que se decidiram por Cristo, são servos do Senhor, são discípulos dele e vão estar com ele na eternidade. Mas é preciso ter uma vida de santidade. Amém? Um grande abraço a todos. Deus vos abençoe poderosamente em nome de Jesus e até a próxima. Maravilha de Deus. Grande abraço.